Congregar não salva ninguém, o que salva é Jesus. Agora é na congregação, é no congregar, né? É no congregar que nós vamos nos capacitando e o Senhor vai agindo sim na nossa vida. Abre as vossas Bíblias, Romanos capítulo 7. Já de antemão eu te previno e já te aviso que trataremos de alguns assuntos talvez polêmicos, né? Alguns assuntos a qual dão comichão nos ouvidos, né? Porque Paulo profetizou através do Espírito, escrevendo uma carta para Timóteo, dizendo que nos últimos dias, abre ali Romanos e deixa ali, Paulo na sua carta a Timóteo diz que nos últimos dias, e nós temos visto que vivemos os últimos dias, nos últimos dias, a maioria, irmãos, então não se assustem, a maioria não suportaria as sãs palavras, a palavra sã, a palavra que não estivesse doente e contaminada. E esses que não iriam suportar sãs doutrinas, iriam amontoar para si mesmos doutores, segundo os seus desejos. Amém, irmãos? Então, sim, nós trataremos nessa manhã de alguns assuntos polêmicos, mas eu creio que assuntos que vão desmistificar muita coisa. Amém? Como citei no começo, Santa Ceia, pão e vinho, né? Altar. Os irmãos que oraram por vocês, onde é que eles estavam? No mesmo lugar que tu estavas nesse momento. Mas talvez em casa, antes de vir, durante a semana, sim, estavam em lugares diferentes, né? Tendo comportamentos diferentes. Aqui, irmãos, não existe lugar exclusivo. O único lugar exclusivo é daquele que nós cantamos até agora. Amém? Jesus. Então Paulo escreve assim em Romanos capítulo 7. Querem saber o tema? O tema da mensagem? Eu gosto de colocar perguntas como tema. E a pergunta dessa manhã é a seguinte: quem aqui já viu Deus? Quem aqui já viu Deus? Só eu? Quem aqui conhece Deus? O ver, irmãos, não é no sentido lá de Moisés, que diz, nunca ninguém viu Deus. A palavra diz sim, que nós podemos ver Deus. Nós podemos ver Deus nas coisas criadas, Paulo fala em Romanos capítulo 1. Amém? E nós podemos demonstrar, e nós podemos colocar um espelho diante de nós hoje, através da palavra, que nós já vimos Deus e que nós somos conhecedores de Deus. Amém? No final da mensagem, tu vai poder responder melhor. Eu conheço Deus? Não. Eu tenho vindo domingo após domingo, mas eu ainda não conheço Deus. Mas eu preciso conhecer. Amém? Então, esse é o tema dessa manhã. Quem aqui conhece Deus? Capítulo 7, versículo 1 diz assim. Nós vamos até o 6. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive? Porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver. Está-lhe ligada pela lei. Mas, morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será, presta atenção no capítulo 3, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se ela for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei. Que lei? A lei do casamento. E assim não será adúltera se for de outro marido. Versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Já vamos continuar. Segura aqui. Paulo ele usa analogia. Paulo usa o exemplo do casamento, né? Se referindo àqueles, ele fala, vocês que conhecem a lei. Ele diz, olha, a mulher casada, ela está ligada ao seu marido, ela tem que cumprir os seus deveres, que diz a lei do casamento, até que o marido, o quê? Morra. Depois do marido morrer, ela está desimpedida para quê? Para outro, o quê?
relacionamento, para outra história, amém? Para outra experiência. O que Paulo quer mostrar? O que Paulo queria mostrar, irmãos? O que estava acontecendo? O que continua acontecendo até os dias de hoje? Pessoas, cristãos, sendo ensinados a adulterar contra o seu esposo. Quem é o nosso esposo? Quem? Jesus. Eu sei que muitos nunca leram isso e soa até meio estranho, mas a Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo, amém? A Bíblia diz que nós somos a sua noiva, o Senhor é o nosso noivo, amém? E aqui diz bem claro, irmãos, que assim como os nossos relacionamentos terrenos, nós só podemos ter um, no nosso relacionamento com o Senhor, irmãos, só existe uma maneira. E Paulo diz no versículo 4, assim, meus irmãos, assim como a mulher casada não pode ter relacionamento com outro marido, aquele que quer viver a graça não pode se relacionar com a lei. O que é lei? O que é essa tal de lei? Sabe o que era a lei, irmãos? A lei era o seguinte, tu tinha que separar 10% de tudo que tu ganhava, amém? Da tua produção, isso era para os israelitas, não é depois. Tu separava tudo, 10%, e levava no tempo de Salomão. Isso era a lei. Existe até hoje? É adultério. A lei diz que não podia comer carne de porco. Existe até hoje? Tem lugares que diz que não pode comer carne de porco? É adultério. Em Cristo a lei morreu. Tem lugares que diz que no sábado tu não pode fazer nada. Eles criticam outra religião lá que faz quaresma, mas eles no sábado também é uma quaresma, não pode fazer nada. No domingo volta à normalidade. A lei, irmãos, foi abolida em Cristo. Amém? A partir do momento que nós vivemos lei e graça, o que nós somos mesmo? O que fala no versículo 3? Adúlteros. E Paulo diz que adúlteros não têm salvação permanente em si mesmos. Amém, irmãos? Eu espero que a tua mente hoje esteja desmistificada. A lei em Cristo foi abolida. Eu sei que muitos de nós aqui passamos talvez muito tempo, ouvindo dizer que aquele que não dizima está embaixo de maldição. Nós vamos ouvir nessa manhã quem é que está embaixo de maldição. Se é quem não dizima ou se é quem dizima. Eu sei que muitas ouviram falar por aí que não pode cortar o cabelo, senão vai para o inferno. Como eu sou confrontado, perturbado, incomodado, irmãos, porque eu tenho tatuagem, porque eu tenho barba, porque eu uso calça vermelha. Será que é isso que a graça proíbe? A lei de Moisés proibia, não marcarás o teu corpo em culto aos mortos. Mas mesmo que não tivesse a palavra culto aos mortos, não marcarás o teu corpo. Era lei. Mas era a lei de Deus, princípio de Deus. Sabe para quê? Aprenda nessa manhã de uma vez por todas. Para que a tua boca, para que a minha boca se calasse e dissesse, eu preciso de um Salvador. Eu preciso de alguém que transforme o meu coração. Que faça com que as minhas motivações sejam motivadas por Ele. Amém, irmãos? Paulo diz que a lei serviu de caminho, de aio, para que Cristo viesse. Para que tu se case com Cristo. Para que tu tenha um relacionamento com Cristo. A lei tem que morrer na tua vida de uma vez por todas. Deixe de ser um legalista. Amém? Vamos continuar lendo? Só vou abrir um parênteses aqui no versículo 3, irmãos. Esse pastor aqui que tem barba e tem tatuagem e usa calça vermelha, irmãos, não realiza casamento de quem já foi casado. Faz um teste, entra nas igrejas evangélicas onde se usa terno, gravata, uma barba que dá para se esfregar, de tão lisinha que é. Eles casam, descasam, casam e descasam. A minha Bíblia diz que casado que casa de novo é o quê? Adúltero. Eles casam.
Amém? Porque é uma mistura de lei e graça. Uma mistura de lei e graça. Eles pedem o dízimo, mas eles comem carne de porco, mais do que todo mundo. Uma mistura de quê? Lei e graça. Vamos abrir os nossos olhos. Versículo 4, assim, meus amados irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros, para darem frutos para o quê? A morte. Para que a lei de Moisés servia e ainda serve? Para te condenar. Amém? A lei de Moisés só serve, irmãos, para te condenar. Não queira essa lei. Queira a lei da graça, a lei de Cristo. A lei que não nos condena, mas a lei que nos liberta de todo o pecado. Amém? A lei só serve para condenar. Versículo 6. Mas agora, em Cristo, né? Estamos livres do quê? Da lei. Do quê? Da lei. Pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, aquilo que nos aprisionava, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice, na caduquice do quê? Da letra. Amém, irmãos? Sim, a lei de Moisés caducou. A lei de Moisés se envelheceu. Agradar a Deus através de frutos da terra, irmãos, de dízimo, de sábado, de rituais, acabou. E é tão contraditório que, segundo a lei do dízimo, do sábado e tudo mais, segundo essa lei, não podia fazer a barba, era o contrário. O judeu não podia passar navalha no seu rosto. E hoje eles dizem que um pastor tem que passar navalha, porque senão não é bem visto. Olha a contradição, irmão, com barba ou sem barba tu vai para o céu. Se tu andar em novidade de espírito, o que te motiva? Qual é a tua motivação? Amém? Vamos começar a andar em novidade de vida. Como ainda, irmãos, mesmo em nosso meio, mesmo os que já têm congregado nesse lugar há muito tempo, muitas vezes eu me deparo com essa mistura de lei e graça. Como demoramos para entender? Será que isso é uma novidade na história da igreja? Quando que essa carta foi escrita, irmãos? Há 1950 anos atrás. Né? Na década de 60. Não 1960, no ano 60. No ano 50, por ali, da era, do ano 2017, irmãos. Naquela época já existia. Por quê, irmãos? Porque tem alguém que se chama nosso adversário. Porque tem alguém que não quer que a gente possua, usufrua da graça de Deus. Amém? O que não pode na graça? O que não pode na graça, irmãos? Pecar. Naquela época, o que não podia na lei? Pecar. Mas qual é a diferença? A diferença é que naquela época buscava se justificar pela lei, mas era impossível. E hoje também não pode pecar. Naquela época também não podia. Naquela época pecava e hoje também se peca. A diferença, irmãos, é que hoje nós buscamos nos justificar em Cristo Jesus. Essa é a diferença. Eu dou porque Ele me deu. Eu amo porque Ele me amou. Eu me desprendo porque Ele se desprendeu, irmãos. Creia nisso nessa manhã. Comece a dizer, opa, estou começando a ver Deus. E começa a reconhecer no teu coração impenitente muitas vezes que tu não conheces Deus. Que o Deus que te mostraram é um Deus confuso. Amém? E o Deus da Bíblia, irmãos, não é confuso. O Deus da Bíblia, Ele é claro e Ele é simples. Versículo 7. Que diremos, pois? O que diremos, pois? É a lei pecado? A lei de Deus é pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. O que é a lei? Os preceitos de Deus. O que Deus
aprova e não aprova. Eu não conheceria o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Olha o versículo 13. Não vamos ler tudo, irmãos, senão teremos que ler o capítulo inteiro. Logo, versículo 13, Romanos 7. Logo, tornou-se o bom em morte? Olha a pergunta de Paulo. Paulo diz, a lei é má? Não. A lei é pecado? Não. A lei é santa, ele diz. Os mandamentos são santos, são princípios de Deus. Ele nos traz clareza, a lei nos apresenta Cristo. Aí depois ele vai para o outro extremo, mas calma aí, ele deve passar essa confusão passada. Logo, o bom se transformou em morte, Paulo falou. É a lei que mata alguém, irmãos? Ele vai dar a resposta. De modo nenhum. O que nos mata? Mas o pecado. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim, e a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente, exclusivamente o quê? O que está escrito ali? Maligno. Né, irmãos? Faça a separação nessa manhã. A lei é boa. O problema é o pecado. Para que serve a lei de Deus, irmãos? Para que eu clame igual o servo de Jericó. Jesus, filho de Davi. Jesus, promessa que haveria de vir. É isso que aquele servo estava falando. Jesus, filho de Davi. Aquele servo conhecia a promessa que um dia o Redentor de Israel viria da descendência de quem? De Davi. Ele fala, promessa de Deus, tenha misericórdia de mim. Promessa de Deus, me salve. Amém, irmãos? É para isso, só para isso que a lei serve. Nós somos salvos pela graça. Capítulo 8 de Romanos ainda. Que Deus dê graça que eu consiga falar tudo nessa manhã. Portanto, 8:1. Portanto, agora, Paulo vai continuando. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Os que não andam segundo a carne, mas andam segundo quem? O Espírito. Amém, irmãos? Não permita que ninguém te condene, irmãos. Se tu usa saia, se tu usa calça. Não permita que ninguém te condene se tu pinta o cabelo de azul, de amarelo, de roxo. Ou se tu prefere ele branquinho mesmo. Não permita, irmãos, que ninguém te condene. A única coisa que pode nos condenar é se nós andarmos segundo a nossa carne e não segundo o Espírito de Deus. Amém, irmãos? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei, versículo 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Por quê? Veja que não é a lei de Deus aqui. Cristo me livra da lei do pecado e da lei da morte. Existia uma lei sobre o homem, conquistada, assim dizendo, adquirida por quem? Por Adão. A lei do pecado. Que lei era essa? Era uma lei que aprisionava o homem. O homem já nascia pecador e o homem morria o quê? Pecador. Era uma lei de Deus. Deus falou para Adão e para Eva, se vocês me desobedecerem, vocês o quê? Morrerão. Deus criou uma lei. Vocês desobedecem. Desobediência é o quê? Pecado. Quem foi que seduziu eles ao pecado? Quem? Satanás. Então o pecado é exclusivamente o que diz aqui? Maligno. E Deus criou uma lei no Jardim do Éden. Várias leis. Está tudo livre. Pode usufruir de tudo. Dê nome a todos os bichos. Mas tem uma lei que é para ser cumprida. Da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não comam. O dia que vocês me desobedecerem, vocês vão morrer. Amém? E até Cristo, irmãos, essa lei reinou, a palavra diz. E ela continua reinando para os que não estão em Cristo. Com ritual disso e daquilo, irmãos, a lei vai continuar operando na tua vida. Só quem pode nos livrar dessa lei que opera na humanidade desde Adão é Cristo. Amém?
A lei do pecado e a lei da morte. A lei gera o quê? Morte. As duas leis. O homem pecou e o homem morreu. O homem desobedeceu a Deus e o homem foi destituído da presença de Deus. Essas duas leis, Cristo nos liberta. Olha no capítulo 3. Veja no versículo 3, perdão. Se eu estou falando besteira. Portanto, olha o que Paulo fala aqui, irmãos. Portanto, o que era impossível à lei. Todo mundo aqui entende o que é a palavra impossível? Não pode ser feita. O que era impossível através dos dízimos, do sábado, de não fazer a barba, de todos aqueles 613 mandamentos da lei de Moisés, irmãos. Era impossível. Visto como estava enferma pela carne. A lei é boa, a lei era santa, a lei foi o caminho que Deus preparou para resgatar o homem, sim, mas em nós ela estava enferma, ela era impossível de ser concretizada. Quem é que fez isso por ti, irmãos? Quem foi que cumpriu a lei por ti? Os 613 mandamentos da lei, quem? Então pare de tentar cumprir a lei. Se tu continuar querendo cumprir a lei, tu vai dizer, deixa, Senhor, que eu me viro sozinho. Eu vou na igreja, eu te cultuo, eu canto que só tu és o cara, só que eu vou cumprir a lei. Eu vou tirar meus 10% do meu salário e vou dar lá na igreja, porque eu quero ir para o céu, eu quero ser abençoado, eu vou cumprir a lei. Deixa, Senhor, que eu vou fazer a minha parte. Quem é que é adúltero nessa história, irmãos? Quem é que está embaixo de maldição nessa história, irmãos? Hã? A lei está enferma se ela for praticada por ti, meu amado. Onde é que eu parei? Enferma pela carne, a metade do 3. Deus enviando seu Filho, em semelhança da carne do pecado. Cristo nasce homem. Cristo nasce com a oportunidade de também pecar, mas ele não quis pecar. Pelo pecado, condenou o pecado na carne. Cristo cumpriu a lei, irmãos, e se fez justiça em nosso lugar, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo quem? O Espírito, irmãos. Existia uma justiça na lei. Existia, sim, algo que Deus queria que fosse cumprida na lei, para que o homem fosse resgatado, comprado. Amém? Não porque Deus errou lá no Éden, não vamos pregar sobre isso, já foi pregado, procure no YouTube. O mistério da vontade de Deus, no canal que nós temos. O mistério da vontade de Deus, capítulo 1 e 2, 2 pregações, tu vai entender. Qual é o mistério da vontade de Deus? Por que de tudo isso? Deus não errou lá no Éden e voltou atrás aqui, irmãos. Deus já tinha um plano antes de que tudo fosse criado. Amém? Só resumindo, qual era o plano? Qual era o plano? Quem era o plano, irmãos? Tu? Jesus. Amém? Versículo 5. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, movidos pelo Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação, Porque a inclinação, o desejo das coisas da carne, ela é o quê? É o quê? Morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e é paz. Portanto, a inclinação da carne, obedecer a tua carne, continuar sendo irado, continuar sendo fornicador, continuar sendo alcoólatra, continuar sendo mentiroso, continuar sendo avarento, continuar sendo julgador, vai gerar morte na tua vida. Amém, irmãos? Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra o pastor. É isso? Não. É inimizade contra Deus, irmãos. Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto,
os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém, irmãos? Eu sei que talvez fique um pouco confuso na tua cabeça, mas até o final vai desconfundir. Amém? Até o final, irmãos, vai desmistificar. A lei de Deus, sim, ela existe. Os preceitos de Deus nós já ouvimos, irmãos, mas não mais em rituais. Eu alcanço, eu cumpro a lei de Deus, nós vamos ouvir depois especificamente quais são. Eu vou cumprir a lei de Deus não mais em rituais, irmãos, mas andando, me inclinando, dando ouvido ao Espírito. Correspondendo com o que tu estás ouvindo. Correspondendo com a oração que foi ministrada na tua vida hoje de manhã. Correspondendo com os conselhos que talvez tu tenhas ouvido. Amém, irmãos? É isso que é se inclinar. Temos dois locais para se inclinar, irmãos. Um local é morte. O outro local é vida e paz. Reconciliação com Deus. Abre a tua Bíblia agora no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 7. Hebreus 7. Eu espero que quando alguém continuar te confrontando para tu guardar a lei, tu já tenhas a resposta. Mas se precisar ligar para mim, pode ligar. Hebreus 7, capítulo 7, versículo 4. Hebreus é Novo Testamento, tá, irmãos? Amém? Amém? Hebreus é Novo Testamento. Romanos é o quê? Novo Testamento. Malaquias é o quê? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. É o quê? A antiga aliança. O outro esposo, aquele que morreu, né? Agora veio outro esposo, Cristo. Aquele esposo morreu. Aquela forma de se relacionar com Deus, morreu. Não sejam adúlteros. Nós estamos falando de Novo Testamento. Novo Testamento fala de dízimo? Fala, para dizer que não é para dar. Fala aqui, ó, Hebreus. Hebreus capítulo 7, versículo 4. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu dízimo dos despojos. Quem era esse grande? Quem era esse grande nesse contexto? O autor de Hebreus, que provavelmente foi Paulo, ele não se denomina o autor de Hebreus, até porque ele tinha uma rusga muito grande com os hebreus, com os judeus, com o seu próprio povo. Quem foi que mais perseguiu Paulo, irmãos? O seu povo, o povo judeu. Então eu creio pela linguagem, pelo conhecimento, pela sabedoria, que Paulo escreveu essa carta. Mas ele não faz como nas outras. Eu, Paulo, servo de Cristo, apóstolo de Cristo. Ele fica no anonimato, porque os hebreus tinham a desconfiança com ele. Porque ele não queria guardar mais a lei. Porque ele era judeu, fariseu, circuncidado, da tribo de Benjamim. Só que o que ele falou? Considerei tudo esterco. Para quê? Para ganhar a Cristo. Abandonei meu velho esposo. Agora eu casei com outro, Cristo. E ele era perseguido, apedrejado. Amém, irmãos? Tinha que fugir pendurado pelos muros das cidades para não morrer. E ele escreve. Ele estava falando de uma figura aqui. Alguém que era muito grande. Ele está falando para judeu. Ele está falando para pessoas que querem viver a lei. Querem viver a lei e a graça. Paulo diz assim, considerem este, a qual até Abraão, aqueles que vocês dizem ser o patriarca, o pai de vocês, o pai de Israel, até esse pagou o dízimo a este que era maior. Até esse se rendeu, se sujeitou. Aqui ele está falando de quem? Quem já leu a Bíblia? Melquisedeque. Um personagem que apareceu lá na antiguidade, passou no caminho de Abraão, porque tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. As velhas coisas são sombra das novas. E aqui Paulo vai desmistificando. Ele fala, esse Melquisedeque, a qual a Bíblia diz que ele era rei de Salém, que significa o quê? Rei de paz. Rei de Jerusalém, rei de Salém, rei de paz. Figura de Cristo, irmãos. A qual os seus dias não foram contados. Ele não nasceu nem morreu. Ele era sacerdote de Deus. Lá, irmãos, lá em Abraão, antes de existir a nação de Israel, a figura de Cristo já caminhava por essa terra. Deus já dizia, um dia eu vou mandar aquilo que é pleno. E isso foi quando? Na plenitude dos tempos que nós vivemos.
E ele vai continuar no versículo 4, presta atenção, 5. Presta atenção se tu ainda tens dúvida que tu tens que viver itens da lei. E aos que, acompanha comigo, por favor. E aos que, e os que dentre, e os que foram escolhidos, os filhos de Levi. Quem eram os filhos de Levi, irmãos? Eu vou tentar ser bem didático nessa manhã. Existia 12 tribos em Israel. Eles saem do Egito. E Deus diz, ó, tribo tal, tal lugar. Tribo tal, depois do Jordão. Tribo tal, tal lugar. A tribo de Levi separa para mim Moisés. Porque Moisés era o quê? Da tribo de Levi. Arão, seu irmão, o primeiro sacerdote, era o quê? Da tribo de Levi. Por isso essa tribo. E por que Jesus era da tribo de Judá, irmãos? Porque Davi era da tribo de Judá. A tribo de Levi, Deus fala, essa não terá herança na terra. Essa não terá posse. Essa não vai plantar, não vai cultivar. Essa vai se dedicar somente ao tabernáculo. Somente às coisas espirituais. Amém? A todo cerimonial, ritualístico que Deus tinha criado naquele relacionamento. Então, somente os filhos de Levi, somente uma tribo da nação de Israel. O que eles poderiam fazer, irmãos? Os filhos de Levi receberam sacerdócio. E Deus deu uma ordem para eles. Segundo o quê? O que está escrito na tua Bíblia? Mas segundo o quê? Segundo o quê? A lei. É por isso, irmãos. As pessoas dizem assim, pastor, mas precisa de dinheiro. Eu falei, eu sei que precisa de dinheiro. E graças a Deus entra dinheiro. Amém, irmãos? Só que eu não sou levita. Eu não recebi o sacerdócio levítico. Eu não posso tomar dízimo dos meus irmãos. Porque isso era lá. Que fique claro, irmãos. Amém? Carnalmente, humanamente falando, como seria mais fácil? Quem congrega conosco, irmãos, sabe que é um aperto danado. É um aperto pagar as contas, mas pagamos todos, não devemos para ninguém. Amém? Se precisar adiantar, nós adiantamos. Não tem problema, irmãos. Para mim era mais cômodo. Quantas pessoas tem aqui? Quantos R$1.000 iam sair daqui, irmãos? Mas Cristo nos libertou disso tudo, irmãos. Amém? Eu quero que tu entenda que nós não pregamos em benefício próprio. Nós pregamos a verdade. E o dízimo é só um exemplozinho. Tem vários outros. Tem corredor de sal, tem fogueira santa, tem lenço ungido, tem cair no espírito, tem tanta heresia sendo ensinada, irmãos. Mistura de lei e graça. Venha 7 quinta-feira, aí tu vai receber a vitória. Isso é graça, irmãos? Ou isso é lei? Graça ou lei? Isso é fidelidade ao noivo ou é adultério? É adultério. Eu vou dizer para ti, vem 7 domingos seguidos, nós vamos orar por ti, no final dos 7 domingos, tu vai ser liberto. Isso é obra das nossas mãos. E o profeta diz que as obras das nossas mãos, irmãos, do Senhor, são o quê? Trapos de imundícia. Já falei uma vez o que é trapo de imundícia na Bíblia. Sabe o que é? Posso falar? Trapo de imundícia, irmãos, é aquele negócio que as mulheres usam na sua parte genitária quando está menstruada. Nojento, não é? As nossas obras para o Senhor, o profeta Oséias diz que são trapos de imundícia. Não prestam, não. A única obra que agradou o Senhor foi a obra do seu Filho, Jesus. Busque com todas as tuas forças estar nele, permanecer nele, ouvir ele. Seja para obedecê-lo, ou seja para pedir ajuda quando tu desobedecê-lo. Permaneça nele. Vamos continuar no dízimo. Os levitas recebem sacerdócio, têm a ordem, Deus mandou, segundo a lei, tomar dízimos do povo. Que povo? Os seus irmãos, ainda que todos tenham descendidos de Abraão. Mesmo eles sendo um só, vindo do mesmo pai, Deus falou, os levitas recolherão os dízimos dos seus irmãos. Mas aquele cujo, versículo 6, mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas.
Ora, sem contradição nenhuma, o menor é abençoado pelo maior. Aqui, certamente, versículo 8, tomam dízimos homens que morrem. Ali, na primeira figura que Paulo mostra, ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Amém, irmãos? Porque ainda ele estava nos lombos do seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Versículo 11. De sorte que, se a perfeição, se a salvação, se a justificação fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebe a lei, que necessidade haveria logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se, presta atenção, versículo 12, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente faz-se também mudança da lei. Irmãos, não fui eu que mudei a lei, irmãos. Não fui eu que criei as regras. Não fui eu que decidi que quem prega, que o pastor, a mulher do pastor, as pessoas que oram, tem que ter um lugar mais exaltado para sentar. Não fui eu que mandei arrancar tudo isso, irmãos. O sacerdócio levítico foi arrancado. Lá no templo de Salomão tinha um lugar, sim, onde só os sacerdotes podiam entrar. O povo ficava no átrio. Tinha 3 lugares no templo: o átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar. O povo ficava no átrio, igual nas igrejas hoje, né? E os sacerdotes, os que tinham contato com Deus, e sim, através da lei era eles ficavam lá no lugar santo, lugar diferente. E tinha o santo dos santos, onde o sumo pastor, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Amém, irmãos? Essa divisão existe entre as igrejas hoje. Existem essas divisões, essas 3 divisões, irmãos. Os crentes lá sentados, a equipe do pastor e o pastor exaltado. Amém, irmãos? A lei foi abolida. Temos que andar em novidade de espírito. Então sair daqui não crendo assim, poxa, que lugar rebelde. Que povo rebelde. Que povo que não cuida das coisas santas. Que povo que diz que lugar não é igreja. Que povo que diz que não tem homens separados. Tem homens separados, sim ou não? Tem. Para ser exemplo, para servir, para ser o primeiro a chegar, o último a ir embora. Para dar e não para receber. Dai de graça o que de graça receber. Existe homem separado para isso, irmãos. Seja sincero, não comigo, contigo. É isso que tu encontra lá fora? E quando eu falo lá fora, irmãos, não digo que somos os únicos. Pois se tu for para a internet, na internet somente, tu vai achar outros. Quando eu digo lá fora, eu digo a maioria. Quando eu digo lá fora, o que antecedeu a primeira vinda de Jesus quando ele veio a essa terra? Quem conhece um pouquinho de Bíblia? O que antecedeu Jesus? Qual era o cenário do povo judeu, irmãos? Um povo totalmente religioso, sim ou não? Várias facções dentro do judaísmo. Os zelotes, os fariseus, os saduceus, os escribas. Todos eram judeus. Todos criam no mesmo Deus. E o que diferenciava um dos outros? Se todos tinham a Torá na sua mão. Todos eles tinham a Torá. Todos eles tinham o Pentateuco, o Antigo Testamento, os profetas. Jesus confronta eles como? Dizendo, olha, vocês estão usando Bíblias diferentes, não estão usando a Torá. O que Jesus fala para eles, meus amados? Vocês estão criando o quê? Doutrinas de homens. A Torá fala tal coisa, e vocês acrescentam. Amém, irmãos? A Bíblia é imutável, a palavra de Deus é imutável. As coisas estão desse tipo que estão, porque foram introduzidas. E eu gosto muito disso. Não no sentido que as heresias foram introduzidas, irmãos, mas no sentido de que a palavra não mente. Nos últimos dias, Paulo falou, Pedro falou, João falou. Nos últimos dias seriam introduzidas doutrinas de
homens e doutrinas de demônios. Quem é que quer nos separar da graça, irmãos? E nos aprisionar na lei? Satanás. Porque ele sabe. O crente às vezes não sabe. Ele sabe que não há outro nome a qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. É os fiéis. Aquele que permanecer fiel até o fim, esse será o quê? Salvo. Amém? Já preguei várias vezes. Salvação, irmãos, é de graça. Salvação no primeiro contato ela não se conquista, mas depois sim ela pode o quê? Se perder. Amém? Ficou claro o dízimo, irmãos? Podemos pular essa parte? Você está assustado e tem mais parte? Só mais um pouquinho. Vai doer só mais um pouquinho. Amém? Ficou claro essa parte do dízimo? Lei, dízimo, sábado, não poder botar um brinco, não poder pintar o cabelo, não poder cortar o cabelo, não poder usar uma calça. Nós vamos ver depois o que não pode, irmãos. Amém? Abre a tua Bíblia agora então, se ficou claro. Tiago, discípulo. Não apóstolo, discípulo de Jesus, irmão de Jesus. Depois de Hebreus, para ficar fácil para ti. Tiago 1. Será que existe uma religião certa, irmãos? Sim ou não? Existe uma religião... Vou refazer. Primeiro eu vou esclarecer para ti o que é religião. Religião, a palavra religião no grego significa o quê? Religar. Paulo disse que nós estávamos o quê? Desligados. Né? Pela lei, lembra a lei do pecado e da morte? A lei do pecado gerava a morte e por consequência estávamos desligados. A lei de Cristo, a lei da graça, a verdadeira religião nos religa novamente ao Pai. E Tiago, irmãos, ele é simples e direto, assim como o Evangelho é. Deus é simples e direto. Deus tirou toda a complicação da lei, irmãos. E Tiago, capítulo 1, Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria, diz assim, 1:27. A religião pura e imaculada, sem mancha, para com Deus, a forma de se religar com Deus, o Pai, é esta. 2 pontos. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da contaminação do mundo. Amém? Amém, irmãos? Ficou melhor, né? Não ficou melhor agora para servir a Deus do que na lei? Além de termos a oportunidade de alcançar a salvação. A religião que nos liga a Deus, irmãos. O ritual, nós gostamos de ritual, né? O crente, eu falei que ia ser ousado, aqui temos crente, temos católico, temos quem não é nada, temos tudo aqui. Eu vou falar o que Deus pediu para eu falar, irmãos. Os crentes criticam muito os católicos por serem idólatras. Os crentes dessa geração são mais idólatras que os católicos. Amém, irmãos? Adoram um ritualzinho, adoram ritual. Que Deus nos livre dos rituais. Estou falando besteira, irmãos? Eu até empresto outro microfone se alguém quiser me admitir. Eu sempre gosto de repetir e frisar, eu não estou pregando contra ninguém. Eu estou pregando contra as trevas. Se eu estou pregando contra a igreja, irmãos, Paulo pregava, João pregava, Tiago pregava, todos pregavam. Jesus pregava. De que Jesus chamava os fariseus mesmo? Raça de víboras. Sepulcro aberto, podre, exposto, cheirava mal. É assim que Jesus se relacionava, sim, irmãos. Com esses que criaram sistemas de homens. Então Tiago diz, a religião pura, a forma certa, sem errar, de se relacionar, de ser ligado com Deus, é visitar os órfãos e as viúvas. É amar o necessitado, irmãos. É amar o próximo. É ajudar o que não tem nada. E a segunda parte é o quê? Guardar-se incontaminado do mundo. Amém? E afinal, o que contamina o homem mesmo? Ah, pastor, tu fez uma tatuagem e contaminou o teu corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. A minha Bíblia, e a tua também, diz que eu contamino o templo do Espírito Santo em uma ocasião.
quando eu me adultero, quando eu casado tenho relação sexual com outra mulher. Está lá na 1 Coríntios. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Não se prostituam. É isso que está escrito lá, meus amados. Jesus, já repararam, irmãos? Isso vai para ti, meus amados. Isso vai para cada um de nós, irmãos. Tu já percebesse que onde Jesus chegava, ele ia numa casa, o que acontecia naquela casa sempre? Sempre. O que acontecia nas casas que Jesus ia? O que acontecia lá? Julgava, mas outra coisa, o que acontecia lá, irmãos? Também. Como é que eles recepcionavam Jesus? Com o quê? Não nos títulos. O que eles ofereciam a ele, irmãos? Eles recebiam bem. Aonde Jesus ia, irmãos? Aonde é que ele se assentava sempre? Aonde? À mesa. Né? Jesus era recebido. O que ofereciam para ele? Comida. Tu quer dizer que quando for na tua casa, quando nós o visitarmos, nós devemos oferecer comida aos nossos irmãos? É isso que o Senhor quer dizer? É isso. É isso. Demonstração de amor. Tem cristão que recebe outro no portão, irmãos. Amém? Tem cristão que não tem coragem de botar uma mortadela na mesa. Tem cristão que não tem dinheiro, não tem coragem de comprar o dinheiro, pegar um dinheirinho. Igual tem uma irmã minha que ela fala, ela abre, eu chego lá, irmãos, uns vão dizer que é ser puxa-saco. Eu entendo como demonstração de amor. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Ela abre a geladeira e diz, ó pastor, meu marido disse que eu não comprar Pepsi, mas eu comprei Pepsi, o senhor gosta de Pepsi. Atitude de cristão, eu sei que muitos não pensam assim. A religião que vai nos religar a Deus, irmãos, é amar o nosso próximo, os necessitados, os órfãos, as viúvas. Tu sabe qual era um dos princípios do dízimo? O dízimo era sustentar os levitas, sim. Mas o dízimo na lei era para sustentar plenamente os órfãos e as viúvas. Tem alguma igreja evangélica que cobra dízimo, irmão, que sustenta órfão e viúva? Tem alguma? Uma só? Não tem. Mas se fizesse, podia? Não podia, dízimo foi abolido. O que é proibido, é proibido. Eu posso montar uma casa de prostituição, irmãos, para ganhar dinheiro, para evangelizar na África? Não posso. Vai contra os princípios de Deus. Amém? Vamos despertar, irmãos. Jesus ia passeando, Jesus chegava na casa daqueles que o amavam. Jesus era bem recebido onde ele era o quê? Amado. Lembra na aldeia chamada Betânia? Onde ele ressuscitou um tal de Lázaro? Ele estava sentado onde? À mesa. E era o quê? Servido, irmãos. Ele comia com o povo. Vamos cuidar, irmãos. Essas coisas que te contaminam. Não ter coragem de se receber bem o teu irmão. E Jesus era recebido, irmãos, por aqueles que o amavam e serviam-se comida. Ele foi na casa de Mateus, o publicano, o pecador, e Mateus fez um banquete. Ele foi na casa do Zaqueu, fizeram até uma música, lembra do Zaqueu? Falou, desce da árvore, desce. Hoje convém que eu vou na tua casa, que eu pouse na tua casa. E Zaqueu fez um banquete para o Senhor, recebeu o Senhor com alegria. E aqueles religiosos, sabe aqueles da religião, os fariseus, eles olhavam para Jesus, e uma vez eles chegaram para os discípulos e falaram assim, teu mestre é um porco. O teu mestre come sem lavar as mãos? E nesse contexto aqui, irmão, Jesus não era porco, não. Jesus lavava as suas mãos, sim. Só que os judeus, os fariseus, quando Jesus veio a essa terra, eles criaram um sistema religioso, a qual dizia que eles tinham que passar por rituais que não estavam na lei de Moisés. Eles tinham que fazer rituais de purificação antes de comer. E Jesus não fazia esses rituais. Jesus cumpriu a lei, sim ou não? Sim. Pagou até imposto. Lembra? Foi lá, tirou do peixe. Jesus cumpriu a lei de Deus, a lei dos homens. Só que a lei instituída pelas autoridades, não essas atreladas à salvação. E qual foi a resposta de Jesus, irmãos? Para esses que dizem, não pode, não pode, não pode, não pode. O que contamina o homem, Jesus falou, irmãos? O que entra ou o que sai? O quê?
sai, irmãos. Amém? É o que sai, irmãos. Não é o que entra no teu corpo. Não é o que tu faz com o teu corpo físico, irmãos. É o que sai do teu coração, Jesus falou. Dali procede todos os males. Amém? Está ficando claro? Está começando a ver Deus nessa manhã, irmãos? Está começando a ver Deus nessa manhã? A única religião que salva o ser humano, irmãos, é o amor pelo próximo e a santidade. A obediência a Deus. 1 João, capítulo 2, versículo 3. Nós vamos ler alguns versículos, vamos pular outros. Diz assim: e nisso sabemos. Já outro apóstolo, já ouvimos Paulo, já ouvimos Tiago, agora vamos ouvir João. Nisso sabemos que o conhecemos. Lembra da pergunta, quem conhece Deus? Amém? Nisto nós sabemos. A prova nessa manhã para ti que tu conhece o Senhor é se tu guarda os mandamentos do Senhor, não mandamentos de homens. Qual é o mandamento de Deus, irmãos? Qual é o mandamento que rege hoje? A graça. Amém? Nada além do sangue. Aquele que diz, versículo 4, aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é o quê? Mentiroso. E nele não está a verdade. Mas qualquer um que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Versículo 6. Aquele que diz que está nele, Jesus, também deve andar como ele andou. Simples assim, irmãos. A lei foi abolida, a graça nos foi dada, temos que estar em Cristo, temos que amar os nossos irmãos, o nosso próximo, temos que nos guardar incontaminados das coisas do mundo, temos que andar, irmãos, como Cristo andou. Cristo fazia ritual? Não. Cristo pecava? Não. Cristo comia com os pecadores? Sim. Mas ele ia para festas e banquetes que geravam pecados? Não. Ele amava os pecadores, irmãos, mas ele não se envolvia nas coisas dos pecadores. Visitar os necessitados, irmãos, mas se guardar incontaminado das coisas desse mundo. Conhece Deus? Então anda como seu filho andou. Demonstre. Para quem eu tenho que demonstrar? É para Ele. Amém, irmãos? É para Deus que nós temos que mostrar que nós o conhecemos. Aquele que não o conhece será lançado fora no último dia. Sim ou não? Sim ou não? Quem não é conhecido de Jesus vai ter salvação? O que ele fala em Mateus, se não me engano, 5? 5 ou 6? 6. Senhor, Senhor, em teu nome. Porque tu pode dizer assim, poxa, mas eu fui lá num lugar e eu vi pessoas sendo curadas, demônios sendo expulsos. Claro, vivemos a graça. Aqueles que ele elegeu, ele vai chamar. Eu fui chamado num lugar desse, irmãos. Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, falamos novas línguas, curamos enfermos, né? Imagina a fila de pastor lá, irmãos, querendo argumentar com Jesus. Será que esse cenário não é isso? Essa parábola de Jesus não se refere a isso? Jesus falou, naquele dia será assim. Muitos chegarão a mim dizendo, Senhor, eu fiz tanta coisa em teu nome. Qual foi a resposta do nosso Senhor, irmãos? Apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. Nunca vos conheci. Nunca foram minha noiva. Eu nunca fui esposo de vocês. Amém, irmãos? Está desmistificando? Está tudo aqui. A gente tem o costume de olhar para o que está errado e achar que deu errado porque Deus perdeu a mão. Está errado porque ainda opera o reino das trevas nesse mundo, a qual o Senhor Jesus veio para destronar e está destronando. Está tudo escrito aqui, irmãos, tudo escrito aqui. Naquele dia vai ter os que vão entrar e vai ter os que não vão entrar, porque foram infiéis,
ao seu único marido. Só podemos ter relacionamento com um. Opte nessa manhã se relacionar com a graça de Deus. Para que a lei serve mesmo? Para te condenar. Quanto cristão nós nos deparamos condenados, oprimidos, porque não conseguem cumprir os rituais que eles falam que é para cumprirmos. Que já nem lê mais a de Moisés, é uma mistura de graça com desgraça. Uma mistura de graça com desgraça. E a vida das pessoas também é o quê? Uma mistura de graça com desgraça. Conhecemos a Deus, irmãos? Então vamos andar como seu filho andou. Todos aqui conhecem a história de Jesus. Não preciso pregar sobre Jesus novamente. Tu sabe onde ele ia. Tu sabe quanto tempo ele dormia por dia. Tu sabe quantos jejuns ele fazia. Tu sabe quantas horas de fome ele suportava, irmãos. Tu sabe quantas injúrias, calúnias ele sofria por amor dos eleitos, dos escolhidos. Sabe isso tudo? Tu conhece Deus realmente? Tu tem andado como ele andou, irmãos. Nós temos que andar como ele andou, irmãos. Para que no final de tudo, assim como ele, Deus nos exalte. Tu cantou, mas o nosso Deus, o nosso Pai, o exaltou, lhe deu o nome que é sobre todo nome. Esses louvores não são criados de mentes humanas. Os caras, espertamente, eles vêm na Bíblia e tiram essas passagens. Por ele ter andado em agrado a Deus, agradando a Deus, Deus lhe deu essa recompensa. Há uma recompensa, irmãos, para cada um de nós. Não queira, não busque as recompensas que essa mistura de lei e graça tem te oferecido. Amém? Quer comer o melhor dessa terra, irmãos? Vou dar um segredo. Não é dizimando. Como é que se come o melhor dessa terra? Como? Trabalhando, sabendo administrar o dinheiro, estudando. Assim que se come o melhor da terra. Teve a oportunidade de estudar, não queria estudar. Né? Não queria estudar. Tem uns que nem trabalhar não gostam. Irmãos, na Bíblia, na época de Jesus, tinha rico e tinha pobre. Os que se achegaram a ele, pobre, continuaram pobre. E os que se achegaram a ele rico, continuaram rico. Viviam em comunhão. Tiago, aqui em Tiago, diz aos ricos desse presente século, sejam ricos em boas obras, em repartir, em auxiliar. O problema não está em ser rico, está em buscar ser rico. O problema não está no dinheiro, está em buscar o amor ao dinheiro. É a raiz de todas as heresias que tu estás vendo lá fora. Amém? Quer comer o melhor da terra, irmão? Trabalha. Mas o que nós preferimos? O reino dos céus ou o reino da terra? Amém? A Bíblia não é contraditória não, irmãos. O Senhor não prega nem pobreza e nem riqueza. O Senhor prega o quê? Assistir os necessitados e viver em santidade. É isso que o Senhor prega. O Senhor está preocupado com isso? O Senhor não está preocupado se tu é pobre ou se tu é rico. Se tu é pobre, Ele vai te salvar se tu andar assim, conforme os seus preceitos. Se tu é rico, Ele vai te salvar também, segundo os preceitos de Deus. Amém? Posso ler mais um? Falta 20 para meio-dia. Lucas, tinha vários aqui, irmãos, mas nós vamos pular. João é o apóstolo que mais fala sobre o amor. João diz que aquele que não ama o seu irmão nunca o quê? Nunca viu a Deus. João diz que aquele que tem recursos desse mundo e vê seu irmão passando necessidade e não ajuda o seu irmão, nunca o quê? Nunca viu Deus. Não conhece Deus, irmão, não conhece. Pode até orar em línguas, pode até sapatear, pode até profetizar, porque os dons não é para ti, o dom é para aquele que vai ser alcançado. Pode até pregar, porque o dom não é para ti. Efésios capítulo 4 diz que Cristo deu dons aos homens, querendo o quê? Exaltar os homens? Não. Aperfeiçoar os santos. Ele separa a igreja, ele separa os eleitos, aí ele dá dons aos homens, para que esses que forem escolhidos vão sendo aperfeiçoados, vão se santificando. Amém, irmãos? Nós vemos Deus?
Nós amamos realmente os nossos irmãos? Nós ajudamos os nossos irmãos quando vemos uma dificuldade? Quando o irmão vem na nossa casa, nós servimos o que nós temos lá de melhor ou nós deixamos o de melhor para outro dia? Ou então, eu deixo o de melhor para o dia que vai vir um pastor, ou eu deixo o que tem de melhor para aquele irmão que eu amo mais? O problema não está em dar um banquete, o problema está na avareza, isso é pecado. Nós vamos ler Gálatas 5. O problema é a avareza. O problema é a dissensão, tudo obra da carne. Amém, irmãos? Estão entendendo? Eu não estou dizendo que tu tens que fazer comida, eu estou dizendo que tu tem que parar de ser avarento. Eu estou dizendo que tu tens que parar de fazer dissensões. Para um tu serve uma coisa, para outra tu serve outra. Não somos todos irmãos aqui? Cristo não morreu por mim como morreu pelo Lucas, como morreu pelo Jean? Não há um só Senhor, ao qual é sobre todos e por todos e para todos. O problema, irmãos, está ficando claro. O problema não são as coisas. Não é dar um jantar ou não dar um jantar. O problema é a motivação. É o que sai do nosso coração. E sim, tu sabes, eu sei que muitas vezes nos comportamos assim. E por que nós nos comportamos assim? Porque nós somos maus? Sim ou não? Porque nós não conhecemos a Deus, irmãos. Aquele que conhece Deus, ele também é mau. Porque não existe bom, há um só bom. Só que aquele malzinho lá, aquele que é mau e conhece Deus, ele vai se aperfeiçoando. Ele vai andando como aquele que é bom andou. E ele vai sendo religado ao Pai. Amém, irmãos? Busque conhecer Deus. Busque andar como ele andou, é tão simples. Está vendo alguém necessitado? Ajude. Lembra do bom samaritano? Separei para ler, nem vamos ler. Lembra do bom samaritano? Um judeu chega para Jesus e diz, como é que eu faço para herdar o reino dos céus? Jesus falou, o que está escrito na lei? Está escrito, amar a Deus sobre todas as coisas e meu próximo como a mim mesmo. Falou, então vai lá e faça e viva. Faça, é fácil, tu não sabe? Tu não sabe o que tem que fazer? Faz. E a Bíblia diz assim, irmãos, a tua também. E ele, querendo se justificar, o fariseu, querendo se justificar, querendo, dizer que ele era bonzinho, falou para Jesus, quem é meu próximo? E tu conhece a história. Se não conhece, está em Lucas capítulo 10, versículo 25, leia em casa. Do homem que estava caído, e passou um sacerdote da lei, levita, passou o levita, passou todos os religiosos e viram o homem lá caído. Eles ajudaram aquele homem na historinha de Jesus? Eles conheciam Deus? Aqueles dois ali que passaram de largo, conheciam Deus? Não. Tinham a religião verdadeira? Não. Se tivesse, irmão, Jesus não ia criar essa parábola para confrontá-los. Aí Jesus pega a figura do samaritano, o povo odiado pelos judeus. Os crentes não têm um povo que eles odeiam, sim ou não? Odeiam no sentido de dizer, esse povo aqui é impuro, esse povo que vai para o inferno, sim ou não? Esse povo aqui, meu Deus, assim era o judeu e o samaritano, assim é os crentes, os espíritas, os crentes, os católicos, é igual. Não, esse povo aqui não é de Deus. Os samaritanos eram de Deus, sim ou não? Sim ou não? Não, também não eram. Porque qual é a religião verdadeira? Só a caridade? Não, a caridade e a santidade. A pergunta aqui do judeu era a seguinte, quem é meu próximo? O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Eu tenho amado. Eles não eram idólatras, os judeus não eram idólatras, como os samaritanos eram. Só que os judeus não amavam o próximo, irmãos, como o samaritano amava. Amém? Vamos cuidar. O espírita que faz caridade para ser salvo, também não vai ser salvo. Só que o religioso que acha que porque vai na igreja todo domingo e mais alguns dias, que não corta o cabelo e não faz um monte de coisa e faz outro monte de coisa que Deus não manda, também não vai, irmãos. Amém? Vamos cuidar. Jesus pega essa figura para nos confrontar. Quantos espíritas que servem às trevas, espiritismo, irmãos, espiritismo é servir às trevas. Não sei se alguém aqui é espírita. Quantos espíritas vivem nos esbofeteando com as suas atitudes?
Quantos espíritas têm atitudes melhores do que os cristãos, irmãos? Amém? Vou repetir, eu não estou pregando que eles vão ser salvos. Só que talvez nós vamos para o mesmo lugar que eles. Porque nós estamos na mesma mentira. Eles detêm uma coisa, podemos deter a outra. Nós precisamos deter o quê? As duas. Amor ao próximo e amor a Deus. Santidade. Prometo que é para fechar. Gálatas 5. Gálatas 5:19. Acharam? Gálatas. Carta do apóstolo Paulo à igreja que se reunia na região da Galácia. Se ninguém achou, pode ouvir. Olha para mim, que não tem a Bíblia aberta. Porque... Então tu ouviu até aqui, irmãos, que tu não deves andar na lei, mas tu também não deve andar no quê? Nas obras da tua carne. Sim ou não? Tu não pode andar, eu não devo andar nas obras da carne. Isso nos condena. Quem está em Cristo não há condenação. Então vamos ver o que te condena. Porque as obras da carne, as coisas que vão nos condenar são manifestas. As quais são? Vamos lá. Prostituição, impureza, sensualidade, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, né? Como tem crente em inimizade. Porfias, o que é porfias? Porfias são discussões, irmãos, né? Querendo saber quem está certo, quem está errado, aquelas discussões não chegam a lugar nenhum. Emulações, iras, pelejas, tudo no mesmo contexto. Dissensões, né? Tratar pessoas de formas diferentes, dar privilégios para um, não para outros. Dissensões, isso é pecado, isso é obra da carne, isso te afasta de Deus. Heresias, heresia é obra do quê? Da carne. O que é heresia? Dizer que é de Deus quando não é. Heresia é dizer que tudo que nós citamos hoje, se cortar o cabelo é pecado, é uma heresia. Não consta isso na palavra. Nós estamos lendo o que é pecado. Heresia é pecado, cortar o cabelo não. Inveja, homicídio, bebedices, glutonarias, comilanças. A glutonaria aqui, irmãos, tá? A glutonaria aqui não se resume, também pode se encaixar. Mas essa glutonaria que Paulo fala aqui, irmãos, não se resume assim, tu tá lá na tua casa e tu comer uma caixa de chocolate sozinho e diz, eu pequei, sou um glutão. Não é não, irmãos. Nós temos que ir no contexto. Paulo escreve uma carta para os romanos. Paulo escreve carta para a Galácia, para os Corintos, povos idólatras, irmãos. As festividades de idolatria deles, os banquetes eram grandes. Os romanos, por exemplo, só para contexto histórico, eles faziam os banquetes, eles queriam ostentar, eles comiam, eles iam até na janela dos palácios, vomitavam para vir comer de novo. Amém? É essa glutonaria que Paulo está falando, irmãos. Sabe, as comilanças, né? As festanças. Vamos cuidar. Glutonarias. E não acabou, mas Paulo vai dar a resumida. E coisas semelhantes a estas. Acerca, presta atenção. Acerca essas coisas, das quais vos declaro, como antes eu já disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém, irmãos? Os que cometem essas coisas é que não vão herdar o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, alguém que pende para o Espírito, alguém que anda como ele andou, aquele que está em Cristo, ele fala aqui, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. Vou ler de novo. Mansidão, o crente tem que ser manso. Temperança, equilibrado nas coisas, irmãos. Versículo 23. Contra estas coisas não há o quê? Voltou aquela palavrinha, irmãos. Não há o quê? Lei. Contra essas coisas não há lei. Amém? A lei foi abrogada. A lei foi excluída, irmãos, somente em Cristo.